Olá portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico. Vamos fazer a análise do clássico Sporting Futebol Clube do Porto, empate a 2. Que também nisso foi um clássico, não é? Também nisso foi um clássico, é verdade. É o campo tradicionalmente mais difícil para o Porto, mais um ano em que o Porto não vence em Alvalade. 2 golos do Futebol Clube do Porto, o Porto acabou por estar a perder, deu a volta. O Uribe e Corona foram os autores do golo. Dragão Inside, não sei para onde é que queres começar, se pela análise do 11, se pelo jogo em si, não é? O Sérgio a ser o mais conservador possível e a mexer o mínimo, não é? nas substituições perante o Teles e perante o Danilo. Relativamente ao 11 não há surpresas, porque o Sérgio ia ser conservador, ele próprio na conferência de imprensa deu a entender que não ia apostar em jogadores que tinham chegado há poucos dias, claro. E portanto o mesmo a dizer que não tinha confiança nos jogadores nesta fase, na perspectiva dele não estão integrados, prontos, preparados para jogar com o futebol que ele pretende. Portanto, não houve surpresas aí, como não houve surpresas que estivessem portanto, não havendo surpresas aí, não houve surpresas naturalmente estando no miolo do terreno, como médios, digamos, mais de pivôs, o Sérgio Oliveira e o Uribe. O Porto acho que entrou muito bem. Sim. Eu quase que divido o jogo em dois, que é um Porto que jogou tão bem, sofre o golo, a partir daí desaparece o Porto. Sim, foi um bocadinho. Mas também aquilo foram 7 minutos, não é? De entrada do Porto muito forte e de facto depois o Sporting acaba por marcar, e a partir daí o Porto perdeu-se. E foi sempre um jogo muito errático e um jogo também de uma manta muito curta, não é? O Porto destapava a manta, se ia um bocadinho mais à frente, via-se a vulnerabilidade atrás. O Sporting é a mesma coisa. Sim. Foi muito esta atuada de jogo, mas um jogo muito repartido nesse aspecto. Um jogo muito repartido. Sim. Sempre com mais predominância do Porto, na minha perspectiva, em termos de oportunidades. Eu acho que o Porto teve oportunidades mais flagrantes na primeira parte. Estou a referir à primeira parte. Na primeira parte podes dizer isso. Pronto. E o Futebol Clube do Porto, na verdade, até acabou a primeira parte a ganhar. Sim. Depois, esperava-se que o Futebol Clube do Porto, depois daquele susto, com aquele penalti mal assinalado ao Zaidu, que iria ser a expulsão dele, e o Zaidu foi uma figura enorme no jogo, até na sua resiliência, estar ali a aguardar serenamente e também com firmeza e com convicção que não tinha feito falta. E que não ia ser penalti e que não tinha feito falta. Mas o Porto saiu a ganhar e, portanto, eu tinha a perspectiva que o Porto fizesse uma abordagem diferente na segunda parte. Mas não, o Porto quase que se... Não, a abordagem foi diferente. A abordagem foi diferente. Foi diferente no sentido de que o Porto tinha mostrado muita permissividade em termos defensivos, corrigiu isso, mas meteu a equipa toda atrás. E com o Marega sozinho lá na frente, sempre o Marega, quer dizer... É assim, se calhar eu pego até por aí, então, porque ainda estou para perceber se este sistema de 4-3-3 é o sistema do Sérgio para este ano, ou se é o sistema que ele está a usar para já, para mudar o mínimo, jogos difíceis, não é? O Porto tem um início de calendário muito complicado, ainda por cima agora vai jogar com o City. Também não acredito que vá mudar aí. Ou se vai depois voltar ao seu 4-4-2 habitual. Por um lado, jogos difíceis e por outro lado, um plantel que na perspectiva dele, em termos de gente em quem ele confia, ainda são poucos. E portanto, não tem muita margem de manobra e portanto vai para o 4-3-3 que ele... Mas isso eu agora... É mais securitário. Eu agora não vou nessa história dele não confiar nos reforços. E já lá vou. Vamos lá ver então, portanto ainda não percebi isso, eu acho que não faz sentido nenhum o Porto voltar a não jogar num 4-4-2, que é um sistema que funciona muito bem para vocês de Conceição, e não faz ainda acho que ainda faz menos sentido tu teres o teu avançado ser só o Marega, isso acho que não faz sentido nenhum. Tu tiveste o Luís Dias hoje, que foi um monstro, para mim até sair, não sei por que raio saiu, mas até sair... o melhor em campo, estava imparável, não é? E que ajudou muito o Marega na frente, mas falta uma presença, falta um 9. Porque é que o Porto agora não joga com um 9? Quer dizer, esse 9 não é Marega, não vale a pena. E aqui nem tem nada a ver com gostar ou não gostar do Marega. O Marega não é. Para isso, o Marega é muito bom com alguém ao lado dele. Na pior das hipóteses, um 4-3-3
só tendo como avançado o Marega, é quando se joga fora num estado difícil numa Champions, por hipótese. Se calhar com o City. Se calhar com o City. Aí posso perceber, mais numa perspectiva mais contra-ataque, mais jogadas rápidas. Embora mesmo assim o Porto tenha que envolver muito mais gente nas jogadas de ataque. Exatamente. Envolve, a começar pelos jogadores do meio campo. Exatamente. Por um Otávio, por um Sérgio, por um Oriba, tem que ter, tem que ter ali outro entrosamento, tem que ter ali outro fio de jogo, tem que dar ali outra qualidade de jogo que não deram. Quando é que o Porto faz isso? Quando marca o primeiro gol, porque é o Uribe que se envolve na jogada e o Zaido começa a... antecipa-se muito bem e aparece em posição de finalização. Tem que ter isso. Agora, eu volto ao que eu já disse quando ganhámos 5-0 ao Boa Vista. Já disse isso nessa altura. Isso nem tem nada a ver com o resultado. É muito melhor ter o Taremi a aparecer na área do que ter o Uribe a aparecer na área, porque um é finalizador e o outro não é finalizador. Também aparece, também pode marcar gol como marcou hoje, mas sim. não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Portanto, eu ainda não percebi isso. E depois, acontece isso, que é, então ele não confia nos jogadores que vieram há 2-3 dias. E do nada... lança, para meu espanto até, o Tony Martínez e o Felipe Anderson, que até entraram, acho eu, os dois muito mal, muito apagados. Sinceramente foram entradas completamente negativas para o Porto. Acho que têm muito a dar, sobretudo o Felipe Anderson. Acho que quando pegar vai ser mesmo um craque, porque ele é um craque já feito. O Tony Martínez é um potencial craque, vamos ver, lá que sim. Mas acho que entraram muito mal, sobretudo tirando quer o Marega, quer o Luís Dias. Então, o Luís Dias eu não percebo porque é que saiu. O Marega era o único, apesar de tudo, ia segurando o jogo. Acho que até o Corona era o extremo e o homem da frente mais desinspirado. E não percebo porque é que não sai. Portanto, e aqui então eu pergunto, é só para dizer este raciocínio que é, então, confia-se nos mais novos ou não se confia? Também entrou o Nanu depois, quer dizer... Então, substituir uma Nafata. Então, não se confia de início, mas confia-se a meio de um jogo? Portanto, não percebo muito bem isso. E depois, para dizer isso, é lamentável. O Porto, vamos lá ver só uma coisa. O Porto é o campeão nacional. Qual é o medo do Porto a jogar no nosso campeonato? Temos que ter respeito pelos adversários todos, sem dúvida. Mas medo? O Porto teve medo. O Porto está a mostrar medo. Pá, estamos aqui com o início do calendário, que é o Braga, é o Sporting, calma. Vamos conter a coisa. A segunda parte do Porto é de uma equipa pequena. Uma equipa pequena, o Porto remete-se. Um jogo sofrível. De facto, o Sérgio baixa linhas para não dar tantas oportunidades, porque estava a conceder muitos espaços ao Sporting na primeira parte. Estava muito permissivo na primeira parte. Muito permissivo e nesse aspecto teve bem, mas quer dizer, podia acontecer o que aconteceu. Infelizmente foi aos 87 minutos, se lá tivesse sido mais cedo, se calhar ainda dava ao Porto. Também é um clássico, o Sporting normalmente marca sempre o gol do empate no final do jogo. Ainda por cima, nós já temos uma mais experiência. O Porto já tinha que ter fechado o resultado mais cedo, obviamente. Claro, e fazia até pela forma como o Sporting também estava balanceado. Se tivesse outra qualidade de jogo, o futebol do Porto é mau demais, os passos que se põem na frente. O Sérgio Oliveira fez um jogo miserável, péssimo, muito mal. O Otávio esteve uns furos abaixo também. O Otávio também esteve uns furos abaixo. O Baró até entrou bem, eu gostei da entrada do Baró. Mostrou-se logo mais ao jogo. O Otávio acho que esteve muito escondido do jogo. Sim. Também levou muita torçada, é verdade. Sim, também estavam sempre em cima dele, é verdade. E de facto o Porto, na transição atacante, acho que o Porto foi verdadeiramente uma nulidade. Na segunda parte, eu concordo com o que tu dizes na primeira parte, que ganhámos até nas oportunidades, apesar de tudo, foi muito equilibrado. Mas na segunda parte, o Sporting não teve grandes oportunidades, mas teve mais. O Porto teve uma que eu me lembro, que é um remate do Taremi de longe. Eu não me lembro de mais nada na segunda parte. E o Sporting teve ali duas bolas rentes ao poste. Já podiam ter marcado antes, não é? Portanto, quer dizer, eu não percebo, não sei se foi estratégico, se o Sérgio disse, malta, calma, vamos defender, também acredito que ele não tenha dito só isso, mas o facto é que o Porto só fez isso, o Porto só defendeu, e acho que as alterações que fez ainda retiraram mais capacidade de ferir em contra-ataque o Sporting, porque o Dias estava a fazê-lo perfeitamente. Eu também já agora não é desculpar o Porto, mas acho que esta altura de mexer no plantel foi a altura mais
miserável que podia haver. Claro. Calhão, ainda por cima o calendário não ajuda. Porque de repente o Porto quase todos os jogadores do Porto são mobilizados para as seleções. Sai um ataque que já se previa que saísse, mas nunca foi testado um ataque anterior. Mas vamos lá ver, sai porque o treinador também quis que saísse. Aí, uma coisa é dizerem assim, opá, o Teles e o Danilo, se calhar o Sérgio não queria que saísse. Mas eu não ponho isso em causa, o que eu ponho é o timing da saída. Até porque quer dizer, mesmo quando está a terminar, sim, foi no final. O mercado, digamos assim, quando está a fechar o mercado, é que se fazem estas alterações todas. Que de sim, facto... mas isso também para mim vale pouco, e eu digo-te porque é que vale pouco. Primeiro, tu já tens o principal avançado, a meu ver, que era o que devia ter logo entrado, que é o Taremi, já está cá a tempo suficiente para ter jogado hoje. Está, mas também esteve implicado na seleção, creio eu, não esteve. Neste momento sim, mas tem trabalho já anterior dos colegas, não é? Anterior. E tu tens jogadores para fazer outro futebol. Olha que não mandasse embora o Vitinha, que eu acho que eu vou mandar sempre que a coisa correr mal, mando sempre, que não mandasse embora o Vitinha. Indiscutível. Porque também o Sérgio não quis ficar com ele, tem quase certeza absoluta. E ele tem futebol para fazer outro jogo. Tem um Nakajima no banco, agora pronto, até entrar, meu Deus, eu imagino o que ele não vai penar. O Fábio Vieira hoje nem entrou, não é? Portanto, dá para fazer outro futebol, mesmo que os jogadores que o Porto tem aqui. Agora, acho que esta estratégia de estar a jogar só com um ponta de lança e esse ponta de lança ser uma arega, não vejo grande sucesso. E então com as equipas que vão jogar ao Dragão com 5, 6 defesas, acho que vai correr muito mal, sinceramente. Vai correr muito mal. Correu muito bem no final da época passada, até foi uma surpresa de alguma forma. Mas rapidamente as equipas estão-se a adaptar e a perceber que e o Porto na nossa liga tem que ter muito mais presença na área, porque não tem falta essa presença. E depois está com um meio campo que acho que também não está a carburar. Estávamos a falar pouco do meio campo, mas eu acho que até foi aí o ponto mais negativo. Porque não controlou o jogo. Não controlou o jogo, porque o meio campo, que apesar de tudo até estava bem povoado, porque tinha o Sérgio, tinha o Uribe, tinha o Otávio, e deixou, defensivamente esteve mal, e ofensivamente esteve péssimo. Sim. Mal a defender e péssimo a atacar. Sem dúvida. A lançar o jogo na frente. A lançar o jogo, não. E, portanto, não soube controlar o jogo. Não soube controlar. E se calhar até aquilo que o Porto fez melhor na segunda parte foi a tal equipa de segunda, a tal equipa que não quer perder o jogo, e então teve que se posicionar mais atrás para defender ali com mais sacrifício. Com um Pepe enorme, temos que dizer, um Pepe enorme. Ele fez 2 jogos fabulosos na seleção. Incrível. Fez 2 jogos fabulosos na seleção. E tem que se dar uma palavra ao Zaidu, de facto. Quer dizer, lançado às férias neste jogo, o Zaidu, ele fez-me esquecer o Alex Telles, sinceramente, a atacar e a defender. Eu não vejo uma falha. Eu até já tenho uma assistência, oxalá faça tantas como fez o Telles, não é? Irrepreensível o Zaidu. Eu pessoalmente até considero um dos homens do jogo a par do Luís Dias. Sim. E o Pepe, de facto. E o Pepe também brilhante. Também, se calhar, quase é execo, não é? Sim. Tiveram muito bem. Qual é o grande problema? Este empate já é habitual, de facto, não é por aqui que a porca torce o rabo. O problema é que já perdemos em casa com o Marítimo, e se quisermos ver a coisa de uma forma mais pessimista, em 4 jogos ganhaste 2. Amanhã podemos ficar a 5 pontos já do nosso principal rival, o Benfica, e à 4ª jornada já estar a 5 pontos é muito mau. Agora, claro que isto é o início, agora há muito trabalho a fazer. O Sérgio tem que... E ele na roda estava chateado com os jogadores, eu acho que ele também tem que estar zangado com ele e refletir e perceber que algo não está a funcionar bem. O Porto não joga nada. O Porto não joga nadinha, o Porto não controla os jogos, o Porto tem uma dinâmica pobre, lenta, sem ideias, depende muito de lances criativos, depende muito das disputas das segundas bolas, do bem-estar físico, da disponibilidade física para ocupar os espaços. O Porto não tem neste momento uma ideia de jogo muito pobre, e eu temo um bocadinho que a coisa possa correr muito mal com o City, sinceramente. Um dos setores que o futebol do Porto é mais forte e tem clara supremacia a nível nacional,
agora com a entrada do Anderson e com o Luís Dias e com o Corona, é nas alas. Exato. Só que os alas... Nas laterais também. O Nano também entrou bem. Indiscutível. Aliás, a ala Luís Dias, Zaidu foi... Funcionou muito bem. Parece que já se conheciam, Exatamente. já jogavam lá há 5 anos. Exatamente. Mas o que eu estava a dizer é que os criativos, nós temos criativos fabulosos, Claro. tal como o Nakajima, como tu disseste, o próprio Romário Baró também pode entrar nessa equação, mas o jogo, como é que o jogo chega a essa gente? Pois. Como é que o jogo chega a essa gente? É muito direto, não é? É muito jogo direto. E portanto, tem que haver um jogo mais, um bocadinho mais burilado, não é? Quer dizer, sim, e quando chega ali, então aí eles vão ter melhores condições para desequilibrar. Quando não têm, não podem ser eles a vir de trás com a bola, a driblar toda a gente e inventar isso. O meio campo volta a ser fundamental, mas não tens um meio campo com essa dinâmica de jogadores. O Uribe e o Sérgio Oliveira não te vão dar isso. O Otávio nos seus melhores jogos poderá dar, mas não te vão dar isso. E eu acho que aí o Brulhites também pode ajudar muito. Pode ajudar muito. Oxalá que e até um jogador como o Lume também a jogar como médio defensivo para libertar um bocadinho mais até o Sérgio, porque o Sérgio também, o Sérgio por natureza é um jogador lento, o Sérgio Oliveira, naturalmente estamos a falar. Aliás, o outro Sérgio já não é jogador, é treinador. Mas o Sérgio Oliveira é um jogador bastante lento, é mesmo, mas isso tem a ver até um bocadinho com a sua genética. Já é dele. Já é dele. E portanto, ele está muito bem a pautar o jogo. Ele, por exemplo, até nem pôde fazer aquilo que faz melhor, que é pôr passos precisos a 30 metros, rematar de fora da área, marcar os livros. Ele nem esteve em nada disso, porque estava ali como um trinco quase isolado. Sim. E portanto, sem capacidade. E um trinco tem que ser um jogador muito mais veloz, não é? Um jogador... Ele não é trinco. Ele não é trinco. Ele, quando muito joga naquela posição, jogou muito bem, por exemplo, quando o Porto foi campeão com o Herrera. Sim, mas ali é duplo pivô. Aí é duplo pivô na ausência do Danilo, quando ele esteve com aquela lesão um bocadinho mais prolongada. Eu acho que esse é o melhor modelo do Sérgio Conceição. É com duplo pivô e com dois avançados. Eu não percebo porque é que se está a mudar neste momento. Não percebo e acho que... Foi por isso que eu chamei à coação o Lume, porque aí então se ele quer um trinco mais clássico, então que meta lá o Lume, que ele até cumpre bem. Até para um 4-3-3 eu até gosto de ter ali um trinco mesmo, um equilibrador da equipa, não é? Sim. Porque assim eu acho que já no Marítimo e hoje volta a correr mal por causa também disto e também das substituições. Acho que hoje o Sérgio teve muito mal. Tirando a do Romário Baró, não percebi nenhuma substituição. E a do Taremi, pronto, mas isso foi a 2 minutos do fim. Já foi 2 minutos do fim, não percebi nenhuma substituição. Acho que tiveram todas mal, francamente. Sim. Acho que não está bem. O Sérgio muitas vezes nas substituições não está bem. Infelizmente começa a ser também uma marca do Sérgio. A coisa poderia ter corrido bem. O resultado tem que se dizer que é justo. Porque é um futebol, a produção futebolística do Porto é uma produção medíocre neste momento. E, portanto, tem que ser mudado completamente. Não, há muito trabalho pela frente e o Porto vai entrar em um ciclo complicadíssimo de 7 ou 8 jogos em 20 e tal dias. O jogo com o City não é o melhor, porque o Porto agora até precisava de um jogo onde estabilizasse o calendário não ajuda. Um fio de jogo, não é? E não vai estabilizar um fio de jogo. Estás a trabalhar numa pré-época a partir de agora. Sim. A verdade é essa. É isso. É por isso que eu e já vais com 5 pontos, se calhar. O que eu falei há um bocadinho que é, digamos, o desenho final do plantel é em cima do fecho do mercado, que também não favorece, na minha perspectiva. Também já é o costume. Acho que mesmo assim acho que houve uma preparação para 3 jogos e devia-se ter preparado uma época. É o que eu acho. Mas pronto, obviamente estamos no início do campeonato, há muito para andar, há muito para melhorar. Sim, agora, como tu disseste, não fosse dar um abanão aqui. Sim, tem que ser. No jogo até, mais do que na atitude, assim, no jogo. Acho que na atitude não tem assim nada. Não há ninguém que esteja ali. Uma coisa é a pessoa ter inaptidão para fazer um determinado tipo de futebol, como é o caso do Sérgio Oliveira, que não tem aptidão para jogar a trinco. Outra coisa é dizer que ele não teve atitude, ele teve, mas não consegue fazer mais do que aquilo ali, não é? Claro. Vamos terminar. Façam o habitual, comentem, que queremos saber também a vossa opinião. Quem é que acha que pode entrar e pode ajudar aqui ao Porto subir? Como é que acham que vai ser o City?
De resto, pedimos o habitual: partilhar, fazer like, subscreverem os canais, seguir nas redes sociais, isso tudo que vocês sabem. Estaremos de volta para a próxima. Até lá. Até lá.